A partir desse momento, né, está sendo gravada essa reunião, tá, pessoal? Vamos lá. Hoje é dia 19 de novembro de 2022, sábado, agora são 9 horas e 6 minutos. Estamos iniciando a nossa 23ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Empenhar-se com seriedade no trabalho. No tema de hoje, vamos estudar hoje sobre o que significa trabalhar com seriedade. Se a gente perguntar para qualquer pessoa se você trabalha sério, provavelmente qualquer um ia responder assim, nossa, eu trabalho sim. Mesmo um preguiçoso vai falar, eu trabalho com muita seriedade, com muita dedicação. No adjetivo qualquer um consegue, né? Hoje, então, vamos conhecer o legado deixado pelo mestre Kazuo Inamori sobre empenhar-se com seriedade no trabalho. Bom, vamos lá. Desejamos um bom dia a cada um que se esforça no caminho da evolução espiritual e prosperidade material. Buscando a evolução espiritual, a prosperidade material lhe será dado de acréscimo. Bom dia ao pessoal da Tessim, Indústria de Lâminas Magnéticas de Suzano, a dona Yasco, o Jorge, a dona Márcia, o Vitor Togura, o MNS, o Amauri avisou que ele está de viagem. Bom dia ao pessoal da Yankol Yamamoto Comercial de Belém. Cadê a dona Teiko que entrou? O Emerson Inagaki. E o seu Joel da Silva, da Ana Lúcia Confecções, está de volta hoje. A doutora Kátia Harada, que deu uma boa contribuição na reunião anterior, não está por enquanto. O Eduardo Shiroma, de Curitiba, não entrou ainda, né? O seu Teixun Hiramatsu, de Curitiba, hoje está presente. O Panamedical Equipamentos Hospitalares de São Paulo, seu Itagaki, falou que está de viagem também. Está representando aí pelo Leandro Otaki. Hélio Junge, físico e veterinário de São Paulo, bom dia. A dona Narmada Garcia não está hoje ainda, né? Ao seu Euro de Barros Couto, funcionário da Prefeitura de São Paulo, bom dia. O Éder ainda não entrou, o Guto também. Carlos Wada, da MN Própolis de Mogi das Cruzes, a dona Fumiko Ioneta, tradutora japonês-português de Goiânia, Goiás. Noam Seiki Takematsu, não entrou ainda, da Donburi Restaurante de Brasília. Ele está implantando a filosofia e ele ficou de fazer algumas perguntas, dar um pouquinho de contribuição. Marcelino Hiroshi Kawamura, da Real Flex de Sorocaba. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por participarem da reunião virtual de estudo de filosofia do Instituto Brasileiro de Filosofia, que vem se esforçando para expandir a divulgação da filosofia empresarial como ferramenta de administração para empreendedores brasileiros. Eu sou Paulo Seiji, juntamente com o seu Minoru Takano, somos os coordenadores das reuniões virtuais do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial, que é a sucessora da Associação Seiwático do Brasil. No mês passado, nós acabamos anunciando na reunião que iria tentar fazer o híbrido em novembro, né? Seguida de almoço de confraternização lá em Suzano, tudo, mas percebemos que falta conhecimento, falta equipamento para operar uma reunião híbrida, razão pela qual decidimos retornar para a tradicional reunião virtual, e aí nós pedimos desculpa pelo transtorno. Para maiores informações sobre como iniciar a implantação da filosofia no seu empreendimento, sobre os métodos na formação de grupos de estudos, etc., e também para a aquisição de materiais de apoio, como livros ou DVDs, entrar em contato pelo e-mail embraf.p@gmail.com. Para sugestões e críticas, também pelo mesmo e-mail. Vamos poder entrar no tema de hoje propriamente dito? Empenhar-se com seriedade no trabalho, né? Inamori diz que empenhar-se com seriedade no trabalho significa ser diligente e ter uma postura séria em relação ao trabalho. Aí eu dei uma pesquisada aqui, a palavra empenhar-se significa dedicar-se, aplicar-se, esforçar-se, ser diligente, batalhar, né? E a palavra seriedade é palavra bastante comum também, significa austeridade, compostura, juízo, ser severo, respeito, ser digno, ter integridade, etc., né? Então, empenhar-se com seriedade poderia ser dedicar-se com austeridade, com devoção, esforçar-se com juízo, com respeito,
sendo severo no trabalho, também pode ser trabalhar com dignidade, tudo isso daí. Mas, acima de tudo, a dedicação ao trabalho, Inamori diz, deve resultar na elevação da natureza humana, da purificação do coração, da alma, do espírito. Esse é o lado importante, né? Não é só trabalhar, é a partir do trabalho elevar o ser humano dentro de cada um, né? Agora vamos conferir isso no vídeo, né? Esse vídeo é curtinho, tem 4 minutos e 25. O próximo item é empenhar-se com seriedade no trabalho. Esse item está também nos 12 princípios da administração. Eu digo o seguinte: empenhar-se com seriedade no trabalho significa ser diligente e ter uma postura séria em relação ao trabalho que desenvolve. É no trabalho que encontramos a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer que sentimos do fundo dos nossos corações. Procurar prazeres no lazer ou em hobbies, negligenciando o trabalho, só proporciona um deleite momentâneo e não o verdadeiro prazer. Se não conseguirmos sentir prazer no trabalho, aquilo que na realidade tem o maior peso em nossa vida estará certamente apenas um vazio em nossos corações. Ao obter-se o resultado, fruto de uma dedicação honesta e fervorosa ao trabalho, pode-se sentir uma profunda e verdadeira alegria que certamente não a trocaríamos por nada neste mundo. Dessa maneira, venho pregando aos meus funcionários sobre a importância de se dedicar com seriedade ao trabalho. Além disso, tenho pregado sobre a importância de esforçar-se mais que todos. Com base nesse esforço, dedicar-se ao trabalho com seriedade possui uma grande importância. Atingir o estado de iluminação pregado pelo budismo refere-se ao estado máximo de elevação do sentimento e da natureza humana e da purificação do coração. A isso se dá o nome de estado de iluminação. Como um dos métodos para atingir esse estado, Buda cita a dedicação, ou seja, para ser iluminado, deve-se dedicar com devoção. Dedicar-se com devoção significa empenhar-se ao máximo com muita seriedade, através do qual o resultado não será somente a remuneração, mas também a elevação da natureza humana e da personalidade, purificando o sentimento. Em suma, culminará nesses dois resultados. No Zen budismo, um bonzo faz desde a limpeza do templo e dos jardins até a preparação das refeições, considerando cada um dos serviços como ascese. Por isso é dada grande importância a essas dedicações, por basear-se no raciocínio de que, quando feitas com a devida concentração, equivalem à meditação Zen, a qual busca a concentração mental e a sublimação do espírito. Trabalhar seriamente, dedicando o máximo de seu esforço, é, em outras palavras, empenhar todo o esforço em uma determinada atividade, o que enobrece o homem. Por essa razão, Buda mencionou a dedicação como o primeiro item da ascese. Existem neste mundo, principalmente na área de manufatura, aqueles que são ditos especialistas ou mestres. Eles conseguiram chegar a esse nível de perfeição graças ao esforço que empenharam por toda a sua vida, com muita seriedade e honestidade, pois tal excelência é impossível de ser atingida apenas com um pouco de esforço. Os que detêm o título de especialista ou mestre são aqueles que não só atingiram a excelência em seu ofício, mas que também engrandeceram o seu espírito. Porque para ser reconhecido como um mestre, não basta somente possuir técnica apurada, pois apenas com a técnica não se produz algo que toque o coração das pessoas. Numa obra, reflete-se o sentimento de quem produz. Por isso, emociona quem as aprecia. Somente quem produz uma obra é chamado especialista ou mestre, pois só é possível produzir algo dessa natureza pelas mãos de quem dedicou o máximo de seu esforço com extrema seriedade. Há quem diga que a vida não é só trabalho e que hobby e entretenimento são necessários. Para mim, esse é um argumento de quem não consegue se empenhar de verdade em sua profissão e busca prazeres alternativos num hobby ou em outras formas de entretenimento. Só se consegue apresentar um trabalho como um verdadeiro profissional da área administrativa quando se descobre a alegria, o prazer na sua profissão, empenhando-se ao máximo, com muita seriedade. Por isso penso que, mesmo numa pequena ou média empresa, o importante é aplicar o máximo de seu esforço como administrador, com o intuito de proteger os seus funcionários, a sua família e seus clientes. Quem acompanha pelo livro deve ter percebido que a gravação termina na página 117.
uma continuação no livro, que é: a verdadeira personalidade forma-se através do trabalho em que há dedicação. Ele vai na página, metade da página 117, 118 até 119. No DVD, né, ele tem no YouTube, que foi cortado. Então, quem tiver curiosidade, tem mais 2 páginas e meias aí para poder ler a respeito desse tema aí. Outra coisa aqui, me chama a atenção a palavra ascese, né? Ascese, parece uma lâmpada que está acendida, mas não tem nada a ver isso. A palavra ascese. No dicionário Oxford, ele consta assim, olha que coisa sofisticada. Na filosofia grega, conjunto de práticas e disciplinas caracterizadas pela austeridade e autocontrole do corpo e do espírito, que acompanham e fortalecem a especulação teórica em busca da verdade. Olha que coisa, né? Uma definição. Eu vou colocar esse texto no rodapé do vídeo depois aí. Acho que por causa disso que a dona Fumiko inseriu isso, né, dona Fumiko? A palavra acesse. Ai, vamos lá, vamos ouvir participantes aí, a opinião, né? O assunto dedicar-se ao trabalho parece ser um negócio assim tão genérico, mas a profundidade que Inamorição aborda isso daqui é até, assim, estranho, porque tem uma parte que ele diz aqui que há quem diga que a vida não é só trabalho, e que hobby e entretenimento são necessários. Aí ele fala que quem vai no hobby é porque ele não consegue se dedicar no trabalho, então tem que ficar desviando a atenção, né? Ele é duro nesse sentido. Aí alguém lê isso daí e fala assim, não posso ter hobby, eu vou me trabalhar, vou me matar de trabalhar, ele fica doente, ele tem outros problemas. Aí fala, então, namoro, tá errado, então eu vou descansar um pouco também, né, claro. Então, essa dedicação no trabalho, a ponto de buscar a ascese, buscar a elevação da natureza humana, eu acho que é um estado de arte isso, né? E não precisa ser um trabalho assim nobre, pode ser alguém que está varrendo a rua, alguém que está lá trabalhando 30 anos como ascensorista de elevador, que hoje acho que não tem mais, né? Fazendo um trabalho simples diariamente, mas aquela pessoa que começou a trabalhar sisudo, mas que foi aprendendo a elevar a natureza humana e passou a varrer, cantando, dançando, um sorriso no rosto, cumprimenta as pessoas, transmite aquela vibração de energia, e as pessoas em volta percebem, pode até estar fazendo a mesma coisa, mas o ser humano ele está sendo lapidado, né? O diamante que tem dentro. Então, eu acho que é nesse sentido, não precisa se matar de trabalhar, mas encarar o trabalho com seriedade no sentido de polir o ser humano que tem. Eu acho que é isso, né? Porque o hobby também é importante. E quem trabalha bastante, eu percebo que quando pega hobby, eles levam tão a sério o hobby, né? Que eles levam como é que é? Com dedicação, né? Com seriedade, o próprio hobby e faz do hobby virar um negócio. Que é o caso do Abílio Diniz, que é aquele caso lá esqueci o nome agora, o presidente da Nestlé aposentado, ele criou sítio para ele descansar e fez do sítio uma sociedade anônima, né? Ele chegou até a publicar balanço no jornal. Fez daquilo lá um negócio. Por quê? Por causa da seriedade no trabalho, apesar de ser um lazer para ele, né? Bom, seu Tacano, começar com o senhor aí, né? Vamos ouvir a opinião do nosso mestre aí. Bom dia para todos. Sobre esse tema, empenhar-se com seriedade no trabalho, ouvindo e lendo o livro, pensei algumas palavras que eu gostaria de colocar aqui. Verdadeira alegria no trabalho, né, é uma das coisas, e o verdadeiro prazer ao concluir esse trabalho, empenhar-se tudo, né? Ele fala nisso aí o inverso do trabalho, né? Fala assim, procurar prazer no lazer,
ou hobbies, negligenciando o trabalho, né, só proporciona um deleite momentâneo e não o verdadeiro prazer. Então, entendi que a mensagem dele não é para não ter lazer, como o Paulo falou, lazer ou hobby, né? Mas ênfase não negligenciando o trabalho, né? Isto precisa ter um equilíbrio, digamos, né? Então, eu lembro passagem, alguma leitura aí do seu Inamori, ele menciona o golfe. E na empresa que eu trabalhava, todos os diretores jogavam golfe e tudo mais. Então, nós brincávamos, olha, você não pode melhorar o seu score, né? Melhorar no golfe, isso vai demonstrar negligenciando o trabalho, hein? Quer dizer, eu falava isso, mas em tom de brincadeira, mas no fundo, o que seu Inamori quer passar de mensagem, tudo tem um equilíbrio. E não sei se Dona Fumiko lembra ou tem lido isso, mas ele conta um fato de um veterano com quem ele ia sempre tomar, depois do trabalho, tomar bebida alcoólica e discutir as coisas, tudo mais. Daí, a um certo momento, esse senhor a quem seu Inamori respeitava, ele falou para seu Inamori, falou, olha, bebida faz parte, tudo mais, mas tudo tem limite, né? Na vida, tudo que a gente fazemos tem limite. Ele fala teidogar, né? Tem todo limite. Então, é mais ou menos isso. A gente, como o Paulo também enfatizou, não é se matando no trabalho só. Eu acho que o homem, na vida, tem que ter também o lado do prazer em hobby ou esporte, alguma coisa assim. Mas tudo tem seu equilíbrio, né? Então, me faz ver que a mensagem dele é, lógico, dedicar-se ao trabalho, mais que todos, tudo mais, também uma das primeiras coisas que nós lemos na Seiwágico, traduzimos para português, concepção da filosofia, concepção da Kyocera, se não me engano. Não sei se o Marcelino teve acesso a isso, mas lá tem uma citação do seu Inamori que diz o seguinte: quando trabalhar é prazer, quer dizer, gostar do que está fazendo, gostar do trabalho, né? As responsabilidades se cumprem naturalmente, né? O que ele quer dizer com isso? Que se dedicar-se com seriedade ao trabalho, esforçar-se mais que todos, com espírito de luta, enfrentar a situação, qualquer que seja, com coragem, né? O resultado virá naturalmente, não é você coisa. Então, é aquilo que nós viemos discutindo até agora também, muitas coisas. O importante é todo mundo estar satisfeito com o que faz e, na verdade, o lucro é consequência desse trabalho sério que a gente faz, né? É isso aí, mais ou menos, Paulo, que eu entendi dessa mensagem. Lógico, tem muito mais coisa do ACES e tudo mais, mas no resumo é isso aí que eu entendi. Isso aí, professor. Obrigado, seu Takano. O Marcelino está com a mão levantada. Depois do Marcelino, eu vou pedir para a dona Fumiko também comentar o texto de hoje. Mas primeiro, Marcelino, vamos lá, pode ir. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. É que o Takano-san mencionou aí realmente essa parte aí que o Dr. Inamori fala que quando você realmente se
está mergulhado no trabalho e aquilo se torna realmente um prazer, os resultados são tudo mera consequência, né? Assim, daquilo do tema de hoje, né? Acho que tem algumas coisas aí que eu queria destacar. Eu acho assim, a não ser que a ciência consiga desenvolver tecnologia que comprove a teoria do Einstein, da teoria do espaço-tempo, né, para que a gente vai conseguir viajar no tempo, eu acho assim, a nossa vida, até onde nós conhecemos, é finita. E a gente passa aí, diz a teoria, passa um terço do tempo trabalhando, e se a gente não tiver prazer no que a gente faz aí nesse um terço ou um pouco mais, porque você tem que se deslocar, tal, tudo, eu falo para as pessoas da empresa que, tipo, eu passo mais tempo com vocês do que com a minha própria família, e é um fato, né? Então, se a gente não encontrar um propósito, uma vontade realmente de fazer aquilo que a gente passa a maior parte da vida, eu acho que a vida não tem um significado. Daí a importância realmente da gente empenhar com seriedade. Agora, empenhar com seriedade, às vezes, não é questão de se matar de trabalhar, né? O ponto importante é a gente buscar uma qualidade no trabalho, né? Não é questão de, tipo, meramente esforço físico, tal, não sei o quê, mas principalmente as pessoas que trabalham com gestão, é questão realmente de qualidade daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vai colocar em ação, né? Daí a importância realmente da importância das leituras, de buscar, na verdade, fontes de conhecimento na internet e em grupos de discussões como esse daqui, tá bom? Essa é a minha contribuição para hoje. Ok, obrigado, Marcelino. Dona Fumiko, podemos... Dessa tradução, o que eu quero atentar é quando ele fala chegar ao nível de mestria, né? Ou chegar ao nível de mestre. Eu acho que isso é muito comum no Japão. Tanto é que eles reconhecem como tesouro nacional, né? As pessoas que têm essa especialidade, um nível de mestria em determinada área, né? Pode ser arte, na maioria, eu acho que não só arte, mas acho que na parte de esporte. Então, o que ele quer dizer, eu acho que é isso, você se dedicar a nível de chegar à mestria. E como que você vai chegar a isso? Primeiro, você tem que gostar do que você faz. Se caso você não tem, se aquele serviço não é exatamente o que você gosta, mas você não vai conseguir sair de lá, você tem que primeiro aprender a gostar. Se você gosta, já é o primeiro passo muito grande. E através disso, o que o Marcelino falou da qualidade de trabalho, então essa melhoria vem através eu acho que vem da observação que ele fala. Ele fala observando o trabalho, o processo de trabalho, ele consegue perceber o que falta, ou às vezes vem uma inspiração da melhoria do processo do trabalho. Eu lembro, em relação a isso, quando ele fazia uma pequena pastilha de cerâmica, acho que era para resistor, ele virava, ele empenava. Então, se fazia 1000 peças, acho que mais de metade ele tinha que jogar fora. Então, ele ficava observando e dava até vontade de colocar a mão para segurar, né, para ele não empenar. E assim ele foi pesquisando e ele conseguiu fazer uma pastilha perfeita sem empenamento, né? Porque ele estava oferecendo para, acho que, empresa americana, e a especificação era muito rigorosa. Primeiro, aprender a gostar do que faz. Observar o que faz, o seu processo de trabalho, e ver quais são as melhorias que você mesmo pode implantar ou você pode sugerir para aumentar a qualidade. Eu acho que isso já vai fazendo com que você goste cada vez mais do que você faz. E assim, chegar a nível de mestria.
eu acho que trabalhar com seriedade é isso que o senhor Inamori quer falar. E quando ele fala que não que fazer tem que ter hobby na vida tal, eu acho que não é bem a crítica, né? Mas quando uma pessoa gosta muito e está sempre pensando na melhoria do seu trabalho, acho que sempre tem isso na cabeça, mesmo fazendo outras coisas, né? Acho que é nesse sentido que ele quis dizer. Essa é a minha contribuição. Ai, obrigada, dona Fumiko. Vamos lá. Esse estado de arte, né? Em qualquer profissão tem. Acho que esporte tem bastante arte, mas me lembra, ontem estava passando na televisão a Copa do Catar, tem aquele vendedor de sorvete turco, né? Na Turquia. E o cara serve o sorvete, mas num cabo comprido assim, né? E na hora que a criança vai pegar, ele vira o sorvete assim. Aquilo é uma brincadeira que a pessoa vai tentar pegar e não deixa pegar, ele fica sem graça no momento. Só que o negócio é tão rápido e tão engraçado que a pessoa fica, ué, o que aconteceu, né? E faz do simples ato de vender um sorvete, que podia colocar no pote, entregar, receber o dinheiro e concluir a operação, né? Não, para uma operação ele leva alguns minutos fazendo essa arte, né? Que quem vê fica com aquela de, uau, como é que ele consegue fazer isso, né? Aquele atendente do sorvete, provavelmente ele não está ficando estressado, né? Se ele trabalha o dia inteiro naquilo lá, acho que ele não fica cansado. Ele se diverte o dia todo com aquilo. A dedicação é aprimorar, né? Aprimorar a arte de, nesse caso aí, de enganar, sei lá, de fazer o sorvete ficar virando, voando e tal, e o cliente ficar impressionado com isso. Por quê? Porque eu acho que um trabalho como aquele, naquele nível, a pessoa tem que primeiro gostar, né? Mas só gostar não é suficiente, precisa treinar. Se eu pegar um funcionário e falar assim, olha, vou te contratar para ficar virando sorvete, ele vai seguir um manual padrão e falar assim, ó, ele mandou virar assim, então eu vou virar desse jeito, eu vou subir, vou descer, vou fazer 3 vezes isso e vou entregar sorvete para o cliente, né? Não é a mesma coisa de seguir manual secamente, né? Ele fala, tá bom, não tem vida quando faz isso. Só tem valor quando o cara consegue alcançar esse nível de arte. E eu falo assim, vender sorvete é um trabalho? Claro que é um trabalho, mas não é um trabalho, não. É um trabalho. É arte, o cara vive daquilo lá, né? Dona Fumiko, sim. Quando você, no início, na abertura, quando você falou de varrer a rua, eu me lembrei de um varredor no carnaval, no Sambódromo. Um monte de gente enfileirada vai varrendo a pista, né? Entre um desfile e outro. Eu não sei se alguém lembra. Tem um rapaz que ele varria dançando. Tanto é que era um show à parte, sabe? Entre um desfile e o outro. Então, era uma arte, né? Era uma arte. Tinha umas 10 pessoas varrendo, mas só ele varria com aquela alegria, porque acho que ele gostava de fazer o que ele estava fazendo, que ele sabia da importância do serviço dele lá. E isso que eu lembrei quando você mencionou de varrer a rua. É o trabalho de limpeza de rua, que é uma atividade relativamente simples, levado ao estado da arte, né? Até que aquele rapaz lá, ele virou palestrante depois. Eles chamavam ele para motivar o pessoal de vendas, de grandes empresas, coisas assim, né? Vamos lá, seu Joel. Opa, bom dia. Após algumas reuniões, compartilha a vossa experiência. É um tema muito gostoso, né? Empenhar-se com seriedade no trabalho. Né? Mas muitas vezes as pessoas voltam a sair que é para a parte física do material, né? Da empresa, com a sua diretoria, os seus colaboradores, né? Mas só que uma frase que o doutor Inamori colocou aqui, né? Elevação da natureza humana. Elevação da natureza humana. Essa frase aqui, para mim, é a essência dessa aula aqui. Veja assim que todos nós aqui, a gente vê muita parte física da empresa,
mas só que você não vê justamente a parte mais importante, é aquilo que nós não vemos no nosso dia a dia. Né? Tem até um colega de Brasília, ele fala assim que uma das coisas mais importantes na vida da gente é o sentimento. O que move o universo é o sentimento. Né? É o sentimento que você tem para com o seu colaborador, o seu fornecedor, os seus clientes. Tá? E muitas vezes a gente não vê, a gente não se empenha em ter um sentimento bom com aquele seu colaborador que talvez tenha cometido algum desvio ali da conduta da empresa. Né? E uma coisa que eu aprendi assim, que é uma frase bem interessante, que é: o que é natural, Paulo? O que é natural prospera, Paulo. E aquilo que não é natural não prospera de jeito nenhum. Certo. Deu para entender? Por exemplo, você pega uma plantinha, você coloca ela no cantinho ali, ela vai prosperar, ela vai crescer. Esse prosperar, quando a gente fala assim a questão de prosperar dentro do negócio ali, é você crescer dentro do negócio. E muitas vezes as pessoas pensam que as pessoas se empenham em crescer a empresa, em crescer o número de clientes, em crescer o número de colaboradores, mas só que a pessoa ela acaba se esquecendo justamente dessa pessoa, desse líder, né? Desse diretor, desse proprietário, ele se esquece de se elevar dentro da natureza humana, como o doutor Inamori fala aqui. O que é elevar? Lembre-se que, para você prosperar na vida, você nunca pode estar no mesmo lugar que você está aí, Paulo. Por exemplo, se você quer prosperar em alguma coisa, você tem que elevar seu nível, ou então sair desse local aí e passar para outro local para poder prosperar. Né? Por exemplo, elevação de nível. Você tem que dar uma volta de 360 graus para poder chegar a prosperar. Aí você fala assim: poxa, Joel, se eu der uma volta de 360 graus, eu vou voltar para o mesmo lugar. Não, não vai voltar. Quando você dá aquela volta de 360 graus, mas só que você está dando aquela volta de 360 graus, mas só que você está crescendo, você está subindo. Quando você tem um patamar acima, é onde você tem que chegar a se empenhar ainda mais para poder chegar a ter um bom sentimento ali com os seus colaboradores e fornecedores também. Tá bom? Obrigado. Essa parte que o senhor Joel falou, tem um trecho na Bíblia que eu li e demorei para entender, né? Que ele diz assim, ó: é a bênção do Senhor que enriquece, o seu labor nada acrescenta. Aí ficava pensando, mas como assim, né? Trabalho abençoado pela natureza é que gera prosperidade. Se você se esforça, né, naquilo que não é natural, você se mata de trabalhar e a coisa não acontece. Né? Exatamente. Agora, quando você está na direção certa, é como se estivesse descendo no barco com a água do rio descendo, você não precisa nem remar e você vai embora. Agora, se você estiver remando contra, aí você se mata, perde o fôlego e não sai do lugar, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa assim. Você se desgasta muito, né? É. Quando você... veja só, às vezes você pega um trabalho e você acaba não colocando assim um sentimento bom com aquela pessoa que pediu para você fazer um trabalho. Né? Então, quando você já entra com um sentimento artificial, que é um sentimento não bom, aquele trabalho não rende. E muitas vezes, por exemplo, nós tivemos aí essa semana agora, né? Foi ontem que a Rede Globo pegou fogo, não foi? Foi ontem, não sei se foi ontem, foi ontem. Com certeza, se você chegar, fazer uma entrevista com os diretores, com o corporativo da empresa, você vai ver que as pessoas ali estão com sentimento artificial. O que é esse sentimento artificial? É um sentimento de raiva, de angústia, de tristeza, de atrito. E os senhores aqui, todos nós aqui, quando você vê aí em São Paulo, em qualquer parte do planeta, você vê que uma empresa pegou fogo, se você for conversar com os diretores dessa empresa, você vai perceber, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, você vai perceber que a diretoria, que o corporativo daquela empresa ali estava em atrito. E atrito o que é? Quando você faz atrito, o que acontece? A mão esquenta. E se esquenta todo o sistema e a empresa acaba pegando fogo. E aí eu volto a falar mais uma vez. A essência dessa aula de hoje aqui
está aqui no que o doutor Inamori colocou aqui. Para mim, resume aqui, mais uma vez, a elevação da natureza humana. Ou seja, você vai elevar o seu campo vibracional para poder enxergar melhor e, assim, desenvolver o teu negócio. Aí você vai poder chegar a passar as informações que é para os seus colaboradores, é para com quem que você quiser passar, né? E aí tudo vai correr de uma forma bem harmoniosa. Essa empresa que pega fogo, a diretoria está vibrando na frequência baixa de energia, não é isso? Ele está Sim. no medo, na ganância, na culpa, né? Nessa frequência aí. E aí, quem vibra, o grupo de pessoas que vibram nessa frequência baixa, ele entra em sintonia com outras pessoas, circunstâncias que acabam atraindo mais dessas coisas, né? Que acaba culminando, entre outras coisas, em situações como essa de até pegar o fogo. Com certeza. E pode chegar, se chegar lá e conversar com a diretoria ali, vocês vão ver que com certeza tem assim aquele sentimento de atrito entre a diretoria, colaboradores, fornecedores, sei lá o que for. Com certeza. Maravilhosa aula essa aqui, viu? Muito bacana. Muito gostei. bom. Vamos lá, Maravilha. seu Eurocouto. Sempre bom ouvir o senhor falar. Vamos lá. Obrigado. Eu escuto todos os achou a oportunidade muito boa de encostar essas ideias, né? Seu Euro, o áudio está cortando, está entroncando alguma coisa? Será que tem alguma coisa aberto? Eu estou com o mesmo sistema que eu uso sempre. Pode ter a transição atual. Vamos tentar. Você consegue ouvir agora melhor? Não, tá o mesmo. Vamos, falando devagar, acho que dá. Só passar a ideia de um filósofo romano chamado Marco Túlio Cícero. Ele disse que a gente tem que ter ócio, que é o descanso, com dignidade. Ócio com dignidade. Descanso com dignidade. Conseguiram entender? Ócio com dignidade. Isso. Isso. Foi o imperador romano. Fora do trabalho, nós temos que mandar respeito. Dignidade significa respeito, autoridade. É isso. Não vou falar mais do que o sistema está aí, mas acho que é o suficiente para contribuir um pouquinho. Obrigado. Muito obrigado, seu Euro. O áudio dele está cortando um pouco, mas deu para entender o recado aí. Ócio com dignidade. Vamos lá. Seu Hélio Junge. Bom dia a todos. Muito obrigado aí por todas as contribuições aí de todo mundo, viu? Uma mais importante que a outra. Olha, eu hoje, né, neste momento aqui, na verdade, eu não tenho bem um comentário que possa contribuir, mas eu vou expressar aqui meu estado de espírito, né, do momento, porque diante de todos os comentários eu saio com algumas reflexões, e a principal delas é basicamente o seguinte, né, o que eu preciso, né, quais são os requerimentos meus, né, que eu necessito ter para eu aprender a gostar do meu trabalho, né? Por que eu estou, assim, expressando essa reflexão? Porque, assim, eu tenho meus amigos, né, colegas de profissão, né, e muitos comentar, enquanto eles não se sentirem satisfeitos com os ganhos, com o salário, eles não vão se sentir realizados. Por outro lado, tem outros que ponderam, né, pela satisfação do fazer o trabalho, não necessariamente a questão do salário, né, dos ganhos, né, entre outros requisitos aí, outras variáveis aí que cada indivíduo prioriza, né. Então eu fico pensando aqui comigo mesmo, né, assim, né, o que é necessário para cada trabalhador, né, para cada colaborador ter na vida, né, para poder se sentir satisfeito com o que faz, né. Né, aí eu digo por mim, né, no meu caso, sempre prezo mais, né, pelo fazer. Por exemplo, né, hoje, aqui no Ministério da Saúde, eu desenvolvo um trabalho que me deixa muito satisfeito comigo mesmo. Eu noto os superiores aqui do Ministério, né, os meus colegas aqui do Ministério estão satisfeitos com os resultados que eu apresento, né. Isso tem demonstrado também até, assim, mesmo que pouco,
mas uma certa evolução cultural lá dentro, né? Porque eu tenho trazido um conhecimento novo para eles, né? Então, isso me alegra bastante e me motiva dia a dia a continuar, no mínimo, mantendo esse nível, né? Para cima, né? Desse nível para mais, né? Então, assim, no meu caso, né? Seria, assim, a satisfação, né? Assim, a sensação de ter, né, esse retorno positivo, assim, para mim é o essencial. Porém, né? Eu pedi aumento salarial aí por causa um reajuste aí devido à inflação, aí eles me negaram, né? Mas tudo bem, né? Nem tudo corresponde, né? Nem tudo é perfeito, né? Mas assim, a conversa de hoje me trouxe essa reflexão, tá? Então, novamente, muito obrigado aí pelo tema, né? Pelo debate. Obrigado, Hélio. Em seguida, seu Teixeira Hiramatsu. Bom dia, pessoal. Realmente, esse tema da palestra de hoje, empenhar-se com seriedade ao trabalho, né? Eu acho que é um tema bastante amplo. Ela requer muita reflexão, como vocês falaram, como ela acabou de falar também, né? E é um tema bastante profundo. E se for discutir isso, realmente levaria horas. Eu entendo que, em resumo, quando o Inamori fala em dedicação, seriedade, austeridade, etc., né? Ela se resume em trabalhar buscando maior produtividade. A questão de seriedade depende muito da interpretação de cada trabalhador ou de cada pessoa. Tem pessoas que entendem que, para trabalhar sério, ele tem que chegar cedo ao trabalho e sair tarde e ficar muito tempo. Outros, pelo contrário, são aqueles que chegam mais tranquilo, saem mais cedo ou, quando precisa, ficar mais tarde. Mas eu não me esqueço, até hoje, que eu tive, na empresa que eu trabalhava, né, vários subordinados, e entre eles tinha pessoas, realmente uma pessoa trabalhava no RH, ele era o primeiro a chegar, o último a sair, produzia aquelas planilhas bem complicadas, etc. E um outro, né, que era mais folgado, digamos. Quando eu comentei isso com o meu chefe, ele falou, Teixeira, desses dois, quem produz mais? E a verdade que eu cheguei é que quem produzia mais não era aquele que passava 9, 10 horas trabalhando, mas aquele que produzia realmente naquelas 6, 7, 8 horas que ele estava lá. Um trabalho mais limpo, um trabalho mais objetivo, né? Então, eu cheguei à conclusão que não é o tempo que ele dedica, tempo que ele fica lá, né, que é importante, mas o que ele produz nas horas. E essa pessoa, realmente, produzindo mais e sendo mais produtivo, ou produzindo com mais qualidade, como o Marcelino falou, né, tinha mais prazer em ter um lazer. Ele produzia mais lazer. O lazer dele propiciava, né, também ele produzir com mais produtividade. Então, eu acho que tanto o lazer como o trabalho, né, ele tem que ter um equilíbrio, né? Porque o lazer, o hobby, ajuda ele a produzir mais, né? Então, são essas reflexões que eu acho que a gente pode considerar. Como o Paulo falou do cara do sorvete, né? Como a Fumiko falou do varredor, né? São pessoas que, no trabalho, eles procuram entregar mais. Eu aposto que eles têm prazer em trabalhar, né? Então, procuram entregar mais do que aquilo que é pedido. E essas pessoas, acho que são mais, assim, produtivas, mais sérias e mais alegres. É isso. Obrigado. Ok, seu Teixeira, obrigado. Marcelino, tinha levantado a mão. Tem alguma consideração? É justamente o que o senhor Teixeira falou, né? E aquilo que eu falei, na verdade, assim, a qualidade do tempo que eu acho que é muito importante, não uma questão só quantidade e quantidade, senão, de repente, vamos dizer assim, você trabalha que nem um burro de carga, mas você não gera nenhum resultado, e quando você não gera um resultado, você não está contribuindo para a sociedade. Infelizmente, vamos dizer assim, a vida é dura, mas é assim que ela é. É isso. Vamos lá, falta 9h58 agora.
Carlos Wada, você está aí? Oi, Carlos. Já faz um tempo mesmo. Fala um pouquinho aí para a gente. Sobre o meu pensamento é que realmente acho que a melhor eficiência no trabalho também está relacionado até com o hobby que nós fazemos, né? Porque hobby é aquilo que você gosta de fazer. E esse prazer de você fazer aquilo que gosta, normalmente está vinculado, né, com o seu espírito diário de trabalho no seu serviço, né? Então, basicamente, eu imagino que as duas situações sempre andam juntas, né? Nesse sentido. É rápido. Ok. Jorge, o pessoal da Tecinha, alguém quer falar aí? O Togura, a dona Yasco, alguém? 1 minuto. Um minuto então, seu Paulo. Não, Como é que pode chama a passar. senhora que comentou sobre observação no processo? Eu esqueci de anotar o nome dela. Dona Fumiko. Ela comentou aqui da importância de observar o processo de trabalho, né? Então, a gente estava comentando agora aqui, vendas, onde que entra nisso também? Projetos, né? Então, essa semana a gente teve um exemplo de um projeto que estava engatinhando 2 anos. Quando a gente mergulhou de cabeça no projeto, o negócio andou, né? 2 anos. E na terça-feira a gente já está batendo o martelo para fechar o negócio. Então, realmente, essa questão de observar o processo de trabalho que ela comentou aí é muito importante. É onde a gente consegue ter uma inspiração, né, para fazer alavancar os projetos. É isso aí, São Paulo. Obrigado. Obrigado. Aí, quando o Jorge fala, deu 10 horas, apita lá o refeitório lá da fábrica. Aí deu tempo, né? O Marcelino tem uma última coisa aí. É a última mesmo, desculpa, estou falando muito hoje, né? Mas eu só queria partilhar um livro que eu estou lendo sobre sistema Toyota de produção. Certo. Esqueci o nome do autor. Um Nikkei, né? Que trabalhou acho que 30 anos na Toyota, escreveu um livro. Esqueci o nome do livro. Li faz umas 2 semanas. Mas essa questão de observação do trabalho, eu queria partilhar um negócio aqui dentro do sistema Toyota de produção, chama Genki Genbutsu, que é você, de repente, você ir ao Gemba mesmo e observar, na verdade, o que está ocorrendo realmente no local de trabalho. E ele cita uma passagem muito interessante de uma pessoa que era um expatriado japonês, né? Ele não falava português, não falava inglês, né? Tinha dificuldades. E só sabia japonês. Então, vamos assim, ele às vezes dependia muito do tradutor para passar essas coisas para ele. Mas ele era um cara muito observador. Então, ele cita no livro, né, que aqui na Toyota aqui do Brasil, acho que na planta em Indaiatuba, às vezes ocorria um problema, essa pessoa ia lá, praticamente ela sabia 90% do que já tinha acontecido só com base nas observações. Os 10% era algum complemento que as pessoas faziam. Então, assim, essa importância da observação mesmo, de você estar realmente no local onde acontecem as coisas, acho que eu reitero o que o senhor Jorge falou. O corpo que ouve o ranger da fábrica, né? Quando a máquina tá chorando, quando o produto está chorando, chega a um ponto que o corpo da gente percebe isso e não tem uma explicação direta. Como é que você sabe? Eu não sei, eu estou aí, estou sentindo isso. Outro nesse nível de estado de arte no trabalho. O doutor Inamori fala de uma outra forma, falando ouvir a voz do produto. Isto, ouvir a voz do produto. Produto e das máquinas e instalações também, né? Fora os funcionários, claro. Bom, agora são 10 horas e 3 minutos. Eu acho que a gente deu uma volta toda aí. Vai o conselho de toda a reunião assistir mais uma vez o mesmo vídeo depois da reunião para gravar no subconsciente. Muito bem. Então, a nossa próxima reunião, nós vamos ter em dezembro ainda, no dia 17 de dezembro, né? Terceiro sábado, antes do Natal, porém, depois da Copa. Imagino que nessa época a gente já vai estar com o campeão da Copa aí. 17 de dezembro, sábado, 9 horas, né? Com o tema Acumular Esforços Modestos. No livro azul, lá, a página 120. Para acessar no YouTube, pode digitar Filosofia Inamori 24 ou Acumular Esforços Modestos, que o vídeo está lá.
Muito bem, então, muito obrigado pela participação de todos. Estamos encerrando, então, a nossa 23ª reunião. Um bom final de semana a todos. Até a próxima reunião. Tchau, pessoal. Muito obrigado, hein? Bom fim de semana para todos. Obrigado pela Obrigado. participação. Bom final de semana, obrigado. Até mais. Marcelino, muito bom. Obrigada. Obrigado, um abraço. Aí, Fumiko-san, obrigado. Euro, obrigado. Carlos, pessoal da TC.